Pode começar a falar, doutora Lamy. Ok. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter tenho certeza, novamente brilhante palestra do doutor Marcondes Cavalcante França Júnior a respeito da abordagem do paciente com desautonomia, né? E doutor Marcondes é chefe do departamento de neurologia da Unicamp, né? A pessoa sempre se dedicou à área de desautonomia, e acho que vai ser extremamente proveitoso. Eu vou fazer a moderação, então hoje eu sou presidente, moderador, e tenho que fazer a apresentação, portanto, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Lamy. Meu nome do meio já é complicado o suficiente, ainda pioraram um pouco na, na, na informação, escreveram o nome errado, mas de qualquer maneira, né, eu estou aqui há muito tempo que eu faço a parte de desautonomia, gosto disso, foi minha tese de mestrado, então estou aqui, pretendo ver se eu posso contribuir em alguma coisa, da altura do Marcondes aí. Marcondes, por favor. Bom, boa noite a todos, né, Alamy? Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela introdução, né? Realmente, assim, a desautonomia é um tema que a gente tem procurado aí, estudar aqui no departamento. E a ideia dessa aula, lógico, nós vamos falar um pouco sobre a desautonomia, né? E o foco da aula vai ser realmente como abordar isso do ponto de vista da neurofisiologia, né? E eu acho que é uma área que ainda a gente precisa tomar posse, né? Mais de maneira mais efetiva, né? Dentro da neurofisiologia clínica. E a ideia é que a gente consiga aqui fazer uma espécie de um overview, né? Uma visão geral e mostrar, né? Como é uma coisa que pode ser realmente relevante. Então, desculpe, só uma coisinha, gente, eu acabei, me perdoe, esquecendo de falar, só que a gente está começando o grupo de estudo de desautonomia, né, de avaliação autonômica na sociedade, e vocês vão receber um e-mail convidando a quem quiser participar, né, a gente vai estar abrindo isso junto com os outros grupos de estudo, que é exatamente com o intuito de divulgar esse tipo de informação mais, e como o Marcondes colocou muito bem, né, tomar posse disso aí, que é da parte da neurofisiologia clínica. Marcondes, perdão pela interrupção, manda bala. Não, vamos lá, Lamy. Bom, então, o tema realmente da apresentação, né, seria então essa abordagem ampla, né, do paciente com desautonomia, né? Aqui estão os meus disclosures, tá certo? E aqui, então, vai ser mais ou menos o que eu me propus a discutir hoje, né, a nossa agenda. Então, fazer uma breve introdução sobre o objeto, né, de interesse aqui da aula, que é o sistema nervoso autonômico, falar um pouquinho da abordagem, né, falando um pouquinho da parte clínica, e aí, logo em seguida, caminhando para a nossa parte maior de interesse, que é a avaliação neurofisiológica, né, e encerrando com alguns comentários sobre manejo, tá? Bom, então, assim, gente, para realmente não perder muito tempo e ir direto ao que interessa, né, eu acho que vale a pena a gente entender, relembrar um pouquinho conceitos aí clássicos relativos ao sistema nervoso autonômico, né, para daí, inclusive, entender mais lá na frente como é que a gente se propõe a investigar isso, né. Então, basicamente, o sistema nervoso autonômico é uma via efetora, né, que se divide em duas grandes divisões, como a gente bem sabe, né, a via parasimpática e a via simpática, né. Então, de maneira muito, assim, esquemática, a gente fala que o parasimpático, ele emerge com a distribuição crânio-sacral, como a gente pode ver aqui nessa figura, que é a parte esquerda do slide, né, e o sistema nervoso simpático, ele emerge a partir da medula espinhal nos níveis tóraco-lombar, né. Então, a partir dessas projeções aí do sistema nervoso central, eles saem e vão se dirigir, então, a órgãos-alvo, né, essencialmente vísceras, né, e glândulas, basicamente, quer dizer, né, ao longo do corpo, e de uma maneira geral, quer dizer, a regra que a gente tem é que esses dois sistemas têm funções aí antagônicas, né, então, em muitos órgãos, quer dizer, o parasimpático, ele tem uma função absolutamente oposta ao simpático, embora, né, em alguns órgãos-alvos, eles tenham funções aí complementares, né. Em termos, assim, de microestrutura, né, ou seja, de anatomia e farmacologia básica dessas vias simpática e parasimpática, é importante que a gente também, quer dizer, perceba que existem algumas diferenças importantes. Então, diferente da via motora, né, que é uma via basicamente composta por um único neurônio periférico, né, que vai da ponta anterior até o músculo esquelético, a via efetora autonômica, ela tem sempre dois neurônios, né, que são conectados a partir de um gânglio, que é o chamado gânglio autonômico, né. Então, observem que na via simpática, né, esses dois neurônios têm uma distribuição muito peculiar. O neurônio pré-ganglionar, ele é tipicamente curto, né,
e o neurônio pós-ganglionar, ele é tipicamente longo, né? Então, lembrem que os gânglios simpáticos se localizam na cadeia simpática, né, que se localiza adjacente à medula, né? Enquanto que na via parasimpática a gente tem uma distribuição que é o inverso, né? Então, o pré-ganglionar é o neurônio que é longo e o pós-ganglionar é o neurônio que é curto, de tal forma que o gânglio parasimpático, ele tipicamente se localiza na intimidade do órgão-alvo, né? Quanto à farmacologia, notem que a acetilcolina é o neurotransmissor, né, que atua ao nível dos gânglios, tanto simpático como parasimpático, mas, né, o neurotransmissor, que é o efetor final do neurônio pós-ganglionar, ele é a norepinefrina na via simpática e ele é a acetilcolina na via parasimpática, tá? Aqui merece uma exceção, gente, a questão da inervação de glândulas sudoríparas, né? Que embora seja uma inervação considerada simpática, ela é mediada por acetilcolina, ela é colinérgica, tá? Bom, além dessas vias que a gente viu, que são as vias realmente efetoras periféricas, tá certo? É importante entender que tudo isso é comandado a partir de centros, né, suprassegmentares aí de controle autonômico, e é importante lembrar que a grande estrutura que tem essa função é o hipotálamo, né? Então, o hipotálamo, que é uma estrutura ali na parte mais profunda do sistema nervoso central, é uma estrutura formada por vários núcleos, né, de substância cinzenta, e cada um deles aí vai ter funções importantes de modulação autonômica, como, por exemplo, o controle de balanço hídrico, né, controle de função respiratória, funções aí de modulação de frequência cardíaca. Então, muitas vezes é importante saber isso, por quê? Porque doenças do sistema nervoso central, em que há uma afecção autonômica, uma afecção hipotalâmica, elas podem ter uma expressão clínica aí de desautonomia, né? Bom, e tudo isso, né, por quê? Quer dizer, eu acho que a ideia agora que eu vou trazer nesses próximos slides é trazer para vocês a ideia de por que que é importante a gente tentar investigar e entender um pouco melhor esse tipo de manifestação, tá? Então, o primeiro argumento a esse favor vem do fato de que desautonomia ela pode estar presente em várias doenças neurológicas, né? Assim, existem várias condições em que isso é verdadeiro. Um exemplo do dia a dia de todos nós aí é a doença de Parkinson, né? Então, aqui vocês têm, quer dizer, uma espécie de visão geral, quer dizer, das diferentes domínios autonômicos e da frequência de manifestações autonômicas que a gente pode ter no doente típico com Parkinson, né? Então, vejam que, assim, alterações de glândulas salivares em mais da metade dos doentes, né? Constipação intestinal chegando em algumas séries a quase 70% dos pacientes, disfunção erétil também na mais da metade dos pacientes. Então, essencialmente, isso deixa claro para a gente que desautonomia ela é um cortejo aí comum em doenças neurológicas, né? O segundo argumento que eu acho que torna essa abordagem importante é que o fato de a gente ter uma desautonomia evidente, ele, para muitas doenças, ele é um marcador prognóstico, né? E aí eu acho que o grande exemplo em que isso aí é verdadeiro é o diabetes, né? Isso aqui é um slide que é bem clássico, acho que aqui alguns até devem ter visto já isso em apresentações, tá certo? Publicação dos anos 80 ainda, mas que mostra para a gente, de uma maneira muito simples, aí, curvas de sobrevida em 4 coortes de pacientes, tá? Então, observem que em vermelho a gente tem a população geral, ou seja, indivíduos saudáveis, tá certo? E aí nós vamos ter, nas outras 3 curvas, tá certo? Coortes de doentes com diabetes. Então, em verde, diabéticos da população geral, então, geralmente diabetes bem controlado e sem grandes repercussões em órgãos-alvos. E aí, nas curvas em azul, né, diabéticos com teste de função autonômica normal, e na curva em amarelo, diabéticos com testes neurofisiológicos de função autonômica alterada. Então, não precisa falar muito, acho que o gráfico fala por si só, mostrando que diabéticos com desautonomia, eles têm, no intervalo curto de 5 anos aí, um incremento absurdo de mortalidade. Então fica muito claro, quer dizer, diagnosticar desautonomia num diabético, isso tem importância de prognóstico, né? Então eu acho que isso tem que ficar muito claro e é mais um argumento pelo qual é importante a gente se dedicar a esse tipo de avaliação. Bom, e o outro último ponto é que, assim, desautonomia, sem dúvida nenhuma, é um patinho feio, né? Eu acho que a gente discutiu isso já na introdução aqui da apresentação, ela me deixou isso muito claro, e a gente, como neurofisiologista, e o próprio neurologista também clínico, né, acaba não dando muita bola para esse tipo de manifestação, e isso não é à toa, né, quer dizer, desautonomia tem sintomas que muitas vezes não parecem que são da nossa esfera neurológica, isso muitas vezes causa confusão diagnóstica e mais do que tudo, né, quer dizer, a gente não tem esse tipo de doença, de problema no nosso radar, né. Então, assim, a alteração autonômica, quer dizer, um dos grandes problemas dela é o quê? É essa pletora, essa variabilidade que a gente tem de manifestações clínicas, né?
Aqui vocês têm, na verdade, um recorte, né? São algumas das possíveis, tá certo? Então, vejam, por exemplo, quer dizer, a intolerância ortostática talvez seja, não a mais comum, mas certamente é a mais, eu acho que debilitante, né? Então, são pacientes que desenvolvem o quê? Quer dizer, a clássica, né, hipotensão postural. É aquele doente que tolera muito bem o decúbito, aquele desconforto como se fosse um chale, né? E muitas vezes, inclusive, aquele que a gente chama de brain fog, né? Eles ficam meio como se fosse meio aéreos porque tem uma hipoperfusão cerebral, né? Então, esses doentes, alguns deles até fazem uma taquicardia postural para compensar a queda de pressão, mas muitos, né, e aqui são os de interesse neurológico, eles nem sequer fazem essa taquicardia compensatória. O fato é, quer dizer, o diagnóstico específico dessa condição, intolerância ortostática e hipotensão postural, ele é definido quando? Quando existe uma queda da pressão sistólica maior do que 20 milímetros de mercúrio, né, ou da pressão diastólica maior do que 10 milímetros de mercúrio, e aí sem que haja, né, uma taquicardia reflexa compensatória. Então, guardem esses valores, porque isso, embora seja uma medida, vamos dizer, clínica, né, ela é muitas vezes incorporada em alguns critérios diagnósticos neurofisiológicos como um marcador adicional de desautonomia, né. Um outro domínio que é muito comum a gente encontrar manifestações aí de natureza autonômica são os distúrbios de sudorese, né? E aí podem ser tanto no sentido de um aumento de sudorese, são as hiperidroses, né? Como também no sentido oposto, ou seja, as hipoidroses, né? Então, esses doentes, eles muitas vezes têm manifestações que podem ser circunscritas, às vezes, por exemplo, nas neuropatias, nas extremidades distais apenas, em que eles vão ter alterações de sudorese, né? Mas em outras condições aí mais, enfim, difusas, esse tipo de manifestação pode ser generalizado. O fato é que esses doentes muitas vezes têm uma dificuldade de conseguir balancear a temperatura interna do corpo, né? Eles se comportam quase como se fosse um animal hipoessilotérmico, né? Então eles têm muita intolerância a extremos de temperatura, né? Quente e frio é extremamente desagradável para esses doentes e isso pode ser, na verdade, a queixa inaugural, né? Obviamente que aqui é importante a gente descartar condições aí cutâneas, né? Quer dizer, uma série de dermatoses aí podem ter esse tipo de manifestação. Então a gente tem que ter isso com muito cuidado nesse sentido, né? Um outro domínio também que vale a pena a gente lembrar são as disfunções ligadas com a inervação autonômica da pupila, né? Então, a fotofobia e borramento visual, por exemplo, ligados com a dificuldade de contração pupilar, né? Então, uma manifestação clássica nesse tipo de doente, né, é a pupila tônica de Ade, né? Então, são doentes que têm essa desnervação parasimpática, né, do gânglio ciliar. Então, são doentes que reagem muito mal à luz, né, uma resposta de miose muito débil, mas, por outro lado, quando a gente oferece, né, quer dizer, faz o teste de convergência, observem que a miose é muito mais clara, muito mais consistente. Então, é uma condição relativamente comum, benigna muitas vezes, né, mas que às vezes faz um diagnóstico diferencial, por exemplo, com quadros mais graves de anisocoria, né? Então, só para a gente lembrar que isso também está no rol das desautonomias, né. A questão urinária, obviamente, é outra coisa extremamente importante, né? Então, a urgente incontinência urinária, nós vamos ter aí uma série de diferentes formas de bexiga neurogênica, né? Aquela que realmente mais interessa a gente no contexto de desautonomia é a bexiga neurogênica tipicamente hipoativa, né? Por uma desnervação autonômica do músculo intrínseco aí da bexiga, né? Então, é uma condição que a gente precisa estar atento, né? É uma outra manifestação importante nesses doentes. E assim, além dessas queixas clínicas, né, que a gente meio que passeou um pouquinho agora nas principais, é importante entender que esses doentes merecem um exame físico minimamente assim dirigido para a parte autonômica, né? Então, acho que o pacote mínimo que a gente normalmente recomenda é o quê? Uma avaliação de pressão arterial e pulso, né? E particularmente em duas situações, com o doente deitado e em ortostase, idealmente após 1 minuto, né, em ortostase e após 3 minutos. Isso aqui, obviamente, é para a gente documentar, eventualmente, situações de hipotensão postural, né? Avaliação de mucosas e da pele, a gente já discutiu um pouco sobre a questão da sudorese, a função pupilar também já foi comentada, e uma coisa importante, quer dizer, a autonomia no contexto de um doente neurológico, ela pode se dar tanto em doentes com afecções periféricas, né, as famosas neuropatias autonômicas periféricas, portanto, é sempre importante ver sinais como, né, atrofia, arreflexia, alterações de natureza sensorial, assim como também lembrar que existem afecções centrais em que a desautonomia é manifestação importante, e aqui particularmente, né, as doenças aí do grupo da doença de Parkinson, né? Então, sinais como, enfim, né, quadro parkinsoniano, ataxia, é bastante importante a gente levar em consideração e avaliar.
Bom, agora entrando na parte realmente que eu acho que mais interessa a gente como neurofisiologista, né? Quer dizer, obviamente que depois que você tem essa abordagem clínica e mínima, né, de sinais e sintomas e tal, a gente precisa caminhar para um segundo momento, que é a confirmação, e eu diria mais do que isso, a caracterização de que domínios, de que braços do sistema nervoso autonômico eles estão afetados, né? E aí é que a gente, como neurofisiologista, pode, né, quer dizer, ajudar muito, tá certo? Então, essencialmente, eu acho que existem dois grandes grupos de testes aí neurofisiológicos para função autonômica. O primeiro grupo se refere aos testes de função sudomotora, né? E um segundo que se refere aos testes de função cardíaca, né? Então, nós vamos discutir agora um pouquinho, né, cada um deles, tá certo? Entendendo o que é que eles podem ajudar e qual é o princípio básico por trás de cada um deles, né? Então, em relação à função sudomotora, começando por ela, nós vamos falar primeiro sobre uma técnica que eu acho que é muito familiar para a maior parte aqui né, dos colegas que fazem eletromiografia, que é o estudo da resposta simpática cutânea, né? Do inglês é o Sympathetic Skin Response, tá certo? Então, essa é uma técnica que tem muito, vamos dizer assim, muito apelo pela sua praticidade, né? Quer dizer, a gente sabe que virtualmente todo aparelho de eletromiografia ele pode ser programado para, enfim, obter esse tipo de resposta, né? Então, ele é simples de ser realizado. Enfim, é um teste de triagem que eu considero muito interessante, mas ele também, obviamente, tem alguns problemas, tá certo? Então, a resposta simpática cutânea, ela, na verdade, é uma resposta polissináptica, como vocês estão vendo aqui nesse esqueminha, nessa figura, observem que você tem uma estimulação, que pode ser né, elétrica, como muitos aqui fazem, né, eu mesmo, quer dizer, a gente usa a estimulação elétrica tipicamente, mas pode ser uma estimulação sonora, né, pode ser uma estimulação dolorosa. Essa estimulação, basicamente, ela acaba, então, sendo conduzida via sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. E existe, então, uma via polissináptica que, inclusive, ascende até o nível do hipotálamo para realmente descer, né, até a medula toracolombar e aí voltar, então, né, pela via efetora simpática, promovendo, então, essa despolarização de glândulas sudoríparas, né. Então, basicamente, quer dizer, o grande pecado, eu diria, do simpático cutâneo é a sua pouca possibilidade localizatória, né? Então, quando você tem um simpático cutâneo alterado, você pode ter desde uma neuropatia periférica de fibra fina, mas em afecções medulares, em afecções até centrais, você pode também ter uma alteração eventualmente, né? Então, você tem que juntar o dado do simpático cutâneo com outros elementos aí, muitas vezes clínicos, para realmente ter uma topografia um pouco mais precisa, né? Então, tipicamente, quer dizer, isso aqui é um traçado de um dos nossos pacientes com amiloidose, né? Observem que esse doente, quer dizer, ele não tem, né, essencialmente, resposta simpática cutânea, e aqui, em contrapartida, né, um indivíduo normal em que a resposta fica muito evidente, né? Lembrando que é uma resposta de latência longa, né, geralmente aí no caso do braço, aí em torno aí de 1 a 2 segundos, né, para essa resposta aparecer, portanto, a gente precisa ajustar o setup do equipamento para realmente ter uma varredura mais ampla para conseguir registrar o potencial, né? Alguns colegas acabam levando em consideração dados de natureza quantitativa, né, ou seja, medindo latência, medindo amplitude dos potenciais, é um ponto que eu acho que não é pacificado na literatura, né, eu particularmente sou realmente mais, assim, quer dizer, favorável à avaliação mais de natureza qualitativa, ou seja, está presente ou não está presente, né, basicamente, quer dizer, sempre procurar fazer uma coisa de natureza comparativa, né, avaliando um lado com o outro e eventualmente comparando pernas com braço, tá? Então, esse seria talvez aquele teste que eu acho que seria mais fácil, realmente mais amplamente difundido aí para avaliação, né? Bom, um segundo teste, gente, que aí eu vou comentar, é um teste que a gente tem aqui no nosso serviço, a gente tem usado, né? E eu acredito que é um teste interessante, mas obviamente que ele peca, né, pela questão da disponibilidade. Ou seja, esse teste que se chama de resposta ou reflexo axonal sudomotor quantitativo, né, ou abreviado como QSART, né, QSART, ele acaba exigindo um equipamento específico para a sua execução, o que obviamente limita, né, um pouco essa avaliação. Mas o princípio dele acho que é bem interessante, tá? E aí, para começar comparando com o anterior, gente, qual que é a grande vantagem do XART? É a sua alta possibilidade de localizar. Ele é um exame que tem um alto valor localizatório, tá? Então, o XART alterado, ele basicamente localiza o problema nas fibras colinérgicas simpáticas pós-ganglionares. Então, ele não apenas nos diz que há uma desautonomia sudomotora, mas ele também localiza a lesão no componente aí periférico, né, colinérgico. Então, a ideia básica é muito simples. Observem essa figurinha que tem aqui, gente, que mostra, então, a inervação bem distal das glândulas sudoríparas aqui da pele,
tá? Então, o XART, ele pressupõe um equipamento que chama de iontoforizador. Então, a gente coloca ali uma solução contendo acetilcolina, esse iontoforizador faz com que a acetilcolina ela passe através da pele, e aí observem que essas moléculas aqui, acetilcolina em verde, elas ao chegar no terminal nervoso, né, no terminal aqui colinérgico, elas vão desencadear um potencial de ação, tá? Esse potencial de ação, ele acontece tanto ao nível do nervo, quanto ele acontece também ao nível da própria glândula sudorípara, tá? Então, no primeiro momento, eu vou gerar uma primeira onda de produção de suor, que acontece por uma estimulação direta, ou seja, a acetilcolina que passou da pele, ela ativa a glândula sudorípara, que por sua vez gera o suor, tá? Então, seria aqui nessa figurinha de baixo, essa marcação aqui que vocês estão vendo em azul, né? Corada aqui pelo corante, né? Quer dizer, que marca aqui o suor, tá? Agora vejam, quer dizer, quando a acetilcolina atinge o terminal nervoso, ela gera um potencial de ação que segue no sentido antidrômico, tá? E ao subir, ó, quando ela encontra um ponto de ramificação aqui desse terminal, acontece o quê? O potencial ele volta agora no sentido ortodrômico. E ao voltar no sentido ortodrômico, ele vai o quê? Gerar uma segunda onda de ativação das glândulas. E aí gera, então, essa segunda onda de produção de suor, que essa sim é dependente integralmente da inervação colinérgica. Então, gera aqui nessa figurinha aqui em vermelho, ó, essa segunda onda de produção de suor. Então, basicamente, o que o aparelho faz para a gente? Ele vai medir o volume de suor. Então, a resposta que a gente gera aqui nesse equipamento não é uma medida de voltagem, mas é efetivamente uma medida de volume, né, em microlitros. Então, ele vai medir essa segunda onda de produção de suor, tá? Então, aqui é um exemplo de uma paciente nossa, né, a montagem que é feita. Então, essas caixinhas aqui são as caixinhas de ontoforese, né? A gente coloca, então, ali a solução contendo acetilcolina, e a gente faz tipicamente uma avaliação em 4 pontos, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. No dorso do pé, que é a porção mais distal, né? Na região próxima do maléolo, né? Então, ali na transição para o pé, na região ali próxima ao joelho e, finalmente, no membro superior, né? A razão dessa distribuição é você mapear se há um padrão comprimento dependente, é um padrão mais proximal, enfim. Então, esse é o padrão habitual. E a resposta que o aparelho gera, então, para a gente é o que vocês estão vendo aqui nesses dois gráficos, né? Então, um doente, quer dizer, com amiloidose, portanto, com desautonomia, né? A gente vai ter, então, vejam, uma latência mais longa para a produção de suor e um volume de suor, que seria a área embaixo da curva, claramente diminuído em relação ao indivíduo controle saudável, né? Então, enfim, é um teste relativamente rápido, depois que você faz a montagem dos eletrodos e tudo mais, é um teste que você não leva 10 minutos para realizar, né? Mas, enfim, peca realmente pela questão do equipamento, tá? Mas eu acho que é um bom complemento aí, sem dúvida nenhuma, ao estudo simpático da pele, né? Que a gente já discutiu anteriormente. Bom, agora indo para o outro lado da história, né? Que também é um grupo importante de testes neurofisiológicos, eu vou discutir um pouquinho com vocês agora os testes que se baseiam, então, na inervação autonômica do coração, tá? E aí, para entender um pouquinho como é que funciona esse tipo de análise, eu queria brevemente relembrar um pouquinho sobre o padrão, né, o perfil de inervação autonômica do coração, né? Então, tal qual a gente comentou lá no começo da aula, em relação né, ao conceito mais geral, aqui a gente também vai ter uma inervação dual, tanto simpática como parasimpática, tá certo? E eu diria que no caso do coração, esses dois braços autonômicos, eles vão ter uma inervação que é antagônica, mas ao mesmo tempo ela é complementar, né? Então observe, ó, no caso do parasimpático, né, a inervação cardíaca se dá a partir do nervo vago, né, que é o principal nervo autonômico aí que emerge do tronco encefálico. E a projeção vagal no coração, ela é relativamente circunscrita. Observem que o vago ele se projeta muito basicamente para onde? Para os nós, para o nódo sinoatrial e o átrio ventricular. Então, a estimulação vagal, ela acaba causando um efeito muito mais de natureza cronotrópica, né? Quer dizer, muito mais em termos de alteração de ritmicidade dos nós, tá? Enquanto que a inervação simpática do coração, embora ela tenha uma projeção para os nós, ela é muito mais espalhada na parede livre do ventrículo esquerdo. Então, ela acaba tendo uma função cronotrópica também, né, positiva, mas ela é muito mais inotrópica, ela aumenta muito mais a função contrátil aí da parede livre do ventrículo, né? Então, entender um pouquinho essa organização, nós vamos discutir agora um pouquinho os chamados testes que avaliam a variabilidade cardíaca. E esses testes, eles acabam sendo considerados, quer dizer, são também chamados de testes cardiovagais. Por quê? Porque eles acabam avaliando muito mais a integridade da função dos nós e, portanto, avaliando muito mais
a integridade da função vagal, né? Então, basicamente, quer dizer, qual é a ideia básica? É você, na verdade, registrar um eletrocardiograma longo, né, desses indivíduos, uma derivação tipicamente um D2, tá certo? E você, então, fazer um registro bem detalhado e com uma medição muito detalhada da variabilidade, da medida do intervalo RR a cada complexo, né? Então, a ideia é que, na medida em que você tem uma inervação vagal íntegra no coração, nós vamos ter a famosa arritmia sinusal. Então, eu vou ter uma variabilidade que é normal, que é fisiológica, de um complexo para outro, né? Por outro lado, quando eu tenho um coração que é desnervado, né, do ponto de vista vagal, eu vou ter o quê? Um batimento que é dependente exclusivamente quer dizer, do ritmo intrínseco dos nós, né? E, portanto, eu não vou ter variação entre um QRS e outro, tá? Então, é a maneira como, por exemplo, você pega um coração, um transplantado cardíaco, né? Que é um coração que não tem qualquer tipo de inervação aí autonômica residual, ele vai bater de maneira independente, mas no ritmo absolutamente, quer dizer, sem variação. Então, é isso que esse tipo de técnica se propõe a avaliar, essa variação do intervalo RR, né? Então, o protocolo que tipicamente se usa, né, o que nós usamos aqui, o que a literatura tipicamente traz, é fazer essa avaliação em 4 tempos, em 4 momentos, né? Então, inicialmente, uma avaliação em repouso, né, o doente, então, em decúbito, né, por 5 minutos, né, que seria a condição basal, e em seguida a gente, então, parte para as manobras de sensibilização, ou seja, manobras que, em tese, deveriam acentuar essa variabilidade do intervalo RR. Então, a respiração profunda, né, tipicamente com protocolo com 6 ciclos por minuto, a manobra de Valsalva, né, em que você vai pedir para o paciente fazer força, né, quer dizer, contra a glote fechada, e idealmente, quer dizer, atingindo uma pressão de pelo menos 40 milímetros de mercúrio por um período de 20 segundos, então ele tem que fazer força efetivamente, e por fim, né, o chamado desafio posicional ou desafio ortostático, em que o doente ele vai se colocar de pé e que você vai então registrar, né, quer dizer, o eletrocardiograma na medida em que ele fica de pé. Então aqui vocês têm, quer dizer, um exemplo de um traçado, né, do indivíduo, enfim, normal, um controle normal, em repouso. Então observem que os complexos aí, o complexo QRS, ele é colocado, né, quer dizer, alinhado, como se fosse trigado ali com o zero, né. Então um complexo logo abaixo do outro. E aqui vocês têm, então, esse histograma que representa a variabilidade, né, quer dizer, do intervalo RR, e o que eu acho que é mais fácil da gente enxergar, essa distribuição aqui, quer dizer, colocando, então, complexo por tempo, em que você tem esse padrão que lembra uma curva senoide, né? Então, isso aqui é o padrão normal de variabilidade do intervalo RR, né? A gente tem valores naturalmente quantitativos, né, que a gente pode obter, por exemplo, qual é o RR máximo, qual é o RR mínimo, o valor médio, enfim, então são dados que a gente pode também utilizar, isso acaba sendo útil, né, em uma avaliação mais fina, isso é interessante, né? Quando a gente faz, então, as manobras de sensibilização, aqui eu trago um exemplo de um paciente normal, que faz a respiração profunda, né, com aqueles ciclos mais longos e mais profundos. Então, observem que, ó, a senoide que a gente tinha enxergado aqui, ela fica muito mais ampla, então a variabilidade fica ainda mais bonita de ser enxergada, né? Isso aqui é um padrão claramente normal num paciente aí, quando faz a respiração profunda, né? Por outro lado, quer dizer, em doentes com desautonomia, né, e particularmente com desinervação aí, vagal do coração, a gente passa a ter uma situação oposta, né? Então a linha fica reta, observem que a gente não tem essa variabilidade do intervalo RR, e isso acaba sendo também expresso a partir desses valores aqui. Observem que aqui, por exemplo, o RR máximo e o RR mínimo, né, a variação aqui é quase que, quer dizer, insignificante, né? Bom, outra manobra que é extremamente importante, né, de ser avaliada é a manobra de Valsalva, né? Então, como eu comentei com vocês, ela consiste em você pedir ao doente para fazer força com a glote fechada, né? E em seguida, depois que ele faz essa manobra inicial, ele relaxa, né, o fechamento da glote e você persiste na avaliação por mais 40 segundos. Então, a manobra de Valsalva, embora pareça uma coisa simples do ponto de vista, né, quer dizer, de execução, ela, na verdade, ela tem pelo menos aí 4 etapas aí, né, bem definidas, e cada uma delas a gente vai ter fenômenos aí fisiológicos distintos, né? Por exemplo, no momento inicial, quando a manobra se inicia, eu vou ter inicialmente aqui aquela compressão dos grandes vasos, né? Numa segunda fase, nós vamos ter o aumento a pressão arterial, ela tende a cair, a frequência cardíaca tende a aumentar, e isso acontece porque o retorno venoso ele acaba sendo prejudicado, né? E quando a gente finalmente, quer dizer, solta, né, aquele faz o release, né, da glote, né, você tem então brevemente, né, uma queda da pressão arterial, né, e finalmente na fase 4
nós vamos ter o que a gente chama de overshoot, né? A pressão ela tende a dar uma subidinha, e a gente também tem a regularização, volta para o padrão normal, a frequência cardíaca. Então, em linhas gerais, tudo isso aqui é traduzido em termos aí gráficos com uma curva como essa, né? Então, o doente normal, quando faz um valsalva, nós vamos ter uma situação em que o RR ele vai caindo progressivamente, ele atinge o nadir, né? Atinge o valor mínimo, e quando você daí finalmente solta, né? Nós vamos ter essa subida de novo, né? Do RR, ele vai subindo, né, ele faz esse overshoot, e aí volta ao padrão habitual dele, né? Então, quer dizer, esse é o tipo de gráfico normal visto num paciente quando faz manobra de Valsalva, né? A razão 3015, né, aí já é um outro parâmetro neurofisiológico, né, que corresponde a você avaliar o RR com o paciente deitado e depois quando ele levanta, né? Então você faz a medição, que é a medição do RR, né, quer dizer, máximo, quando o doente fica de pé, pelo RR mínimo quando o paciente fica deitado, você calcula essa razão, isso é outra medida de variabilidade que a gente usa na prática clínica. Então, assim, existem vários critérios aí diagnósticos, né, que podem ser, quer dizer, usados para fins aí de diagnóstico. Esse é o que a gente normalmente usa aqui no serviço, né, um critério antigo, mas é relativamente clássico, chama de critérios de Ewing, né. Então, basicamente, ele contempla aí 4 parâmetros, né, 3 neurofisiológicos e um clínico, que é a pressão arterial. Então, observem que a gente vai ter a respiração profunda, né, essa razão chamada de R30, o índice de Valsalva, né, que a gente acabou de comentar, a razão postural 3015 e a queda de pressão arterial sistólica, né, quando se compara o decúbito com a posição ortostática. Então, para cada parâmetro desse, nós vamos ter 3 conjuntos aí de valores possíveis, né, normais, limítrofes e anormais, tá? E a partir dos resultados, a gente vai ter, então, 4 possíveis diagnósticos para esse doente, né? Então, situação de normalidade e três perfis de desautonomia, né, incipiente, definida ou grave, né? Lembrando que na desautonomia grave isso pressupõe, né, a ocorrência de hipotensão postural, tá? Uma coisa que é importante comentar nesse ponto, gente, é o seguinte, quer dizer, tipicamente a hipotensão postural ela costuma ser um achado bem tardio, né? Então é muito mais sensível você detectar alterações da variabilidade do intervalo RR. E isso em grande parte acontece por quê? Porque lembrem que a neuropatia autonômica, ela segue a mesma lógica, a mesma regra da neuropatia somática. Ou seja, quanto mais longo é o axônio, em tese, mais vulnerável ele é, no contexto de diabetes, de amiloidose, de várias doenças. Então, o vago, ele sai lá do bulbo para descer para o coração. Enquanto que a inervação simpática, ela sai do tronco, da cadeia vertebral para chegar no coração. Então, em geral, o vago degenera muito mais precocemente do que o simpático. Por isso que os testes aqui de variação, de variabilidade de intervalo RR, eles, em geral, acabam se alterando muito mais precocemente do que a identificação de hipotensão postural, que acaba sendo muitas vezes um achado mais tardio, né? Bom, a variabilidade de pressão arterial, quer dizer, é uma ferramenta também que é bem importante, tá certo? Diferente da variabilidade da frequência cardíaca, a variabilidade de PA, ela acaba exigindo um pouco mais, ela é um marcador mais interessante de função simpática, né? O grande problema é o quê? Que exige também um equipamento específico que consiga fazer a medida de pressão que a gente chama de beat to beat, né? O mais usado chama Finapress. Então é como se fosse um aparelho de pressão que você coloca, você entra ele num canal do equipamento e ele consegue manter esse registro, né? Quer dizer, em tempo real, que seria essa curva que vocês estão vendo aqui em verde, né? Então é interessante, mas também acaba sendo um pouco menos disponível do que a variação, por exemplo, da frequência cardíaca. Eu acho que esse tipo de avaliação de pressão arterial, ele é particularmente interessante para você documentar e quantificar a hipotensão ortostática, né? E particularmente, como a gente está vendo aqui, ó, esse é um doente que ao ficar em pé, né? Observem aqui no minuto 5, ó, ele tem uma queda brutal da pressão arterial, né? Vocês estão vendo aqui nessa curva aqui em marrom, mas paradoxalmente, ó, a frequência cardíaca dele ela não se eleva, né? Então, ou seja, é um doente que não tem o reflexo, né, de compensação a pressão dele caindo, ele deveria ter um ataque cardíaco compensatório, e não tem. Então, esse é o padrão de doente com hipotensão postural neurogênica, né? Porque ele não faz ataque cardíaco compensatório. Então, a regra geral nesses casos é uma conta simples de fazer, mas que é muito útil, né? Ao colocar o doente deitado e levantar, você calcula o delta frequência cardíaca e divide isso pelo delta pressão arterial sistólica. Se essa razão for menor do que meio, esse doente ele não está fazendo ataque cardíaco compensatório, então esse doente ele vai ter hipotensão postural neurogênica, ou seja, ele tem uma falência autonômica que está levando aquele tipo de quadro clínico ali, né? Então esse é o achado importante, e esse achado, notem que ele não é desprezível, né?
Então, na população geral americana, nós estamos falando de uma frequência em torno de 5% das pessoas, né? E quando a gente fala de doenças aí, quer dizer, né, como diabetes, Parkinson e atrofia de múltiplos sistemas, isso pode chegar a prevalências aí tão altas como metade dos doentes, tá? Então, de novo, né, volta àquela história, quer dizer, desautonomia, ela na verdade não é tão rara, ela é muito mais, na verdade, negligenciada e subdiagnosticada, isso é fato, né? Bom, uma pincelada breve, isso aqui foge um pouquinho da nossa alçada, né? Quer dizer, é mais um método de imagem, mas vale a pena só um comentário breve. Chama de cintilografia miocárdica como MIBG, é a meta-iodo-benzilguanidina. Então, aqui é uma cintilografia, então ela usa um contraste, né, marcado com medicina nuclear. Esse marcador, ele acaba se localizando e se concentrando nos terminais simpáticos na parede livre do ventrículo esquerdo, né? Então, basicamente, se você tem uma desnervação simpática da parede do ventrículo esquerdo, eu não vou ter aonde esse marcador se concentrar, então eu vou ter uma falha de marcação. Então, basicamente, aqui qual que é a ideia? Quer dizer, se você tem uma falha de marcação na parede do ventrículo, é porque houve ali, então, é um sinal de que houve uma desinervação simpática, né? Então, de novo, enquanto que o cardiovagal avalia o parasimpático, esse método aqui de medicina nuclear, ele seria um método de avaliação mais de natureza simpática, né? Então, aqui vocês veem, por exemplo, ó, na figura de baixo, um indivíduo normal, essa bolinha, né, é a marcação vista na parede livre do ventrículo esquerdo, e aqui um doente em cima, um doente com Parkinson, em que basicamente não há marcação, né, no coração, então mostrando que houve aqui, então, uma desinervação, né, uma perda da integridade dos terminais aí simpáticos, né, na parede livre do ventrículo esquerdo, e isso então seria o achado visto nesse tipo de método, tá? Bom, então com tudo isso que a gente discutiu, eu vou agora fazer um pouquinho, quer dizer, uma proposta de um fluxograma diagnóstico, né? Então, combinando a avaliação clínica e particularmente combinando a avaliação neurofisiológica, eu vou ter então alguns cenários que eu vou ter que levar em consideração. Então, se eu tenho um doente com desautonomia, a primeira pergunta que eu vou fazer é se aquilo vem isoladamente ou se tem algum outro achado, né? Então, quando existe algum achado, eu vou ter então dois cenários, né? O primeiro deles é quando eu tenho, por exemplo, sinais do sistema nervoso central, particularmente parkinsonismo ou ataxia, e aqui então vou pensar em doenças neurodegenerativas, né? Particularmente do grupo da doença de Parkinson, né? Então lembrar, né, que as alfa-sinucleinopatias, né, que são doenças aí que tem esse acúmulo de alfa-sinucleína, aqui a gente tem os quatro, né, tipos de doenças desse grupo mais importantes, são doenças em que a desautonomia é uma característica marcante, né? Então, é muito, muito comum na atrofia de múltiplos sistemas, mas também é muito comum em Parkinson, demência por corpos de Levy e na falência autonômica pura, né? Então, vejam que na atrofia de múltiplos sistemas, né, que é uma doença, enfim, extremamente grave, tá certo? Esses doentes, eles abrem, ó, com um quadro autonômico, né? O primeiro manifestação dessa doença é um quadro autonômico, na fase, inclusive, pré-motora, e aí só depois aparece, então, o parkinsonismo, o quadro cerebelar, né? E aí, ao final de tudo, vem, né, todo o declínio que eles têm, levando ao óbito, tipicamente em torno aí de 6, 7 anos após o início dos sintomas, né? Lembrar, né, uma condição que é um pouco mais rara, mas que, assim, a gente aqui tem investigado, estudado, são as doenças hereditárias, então, as ataxias espinocerebelares, né, aqui, por exemplo, eu estou falando de SCA3, né, Machado Joseph, esses doentes, eles têm uma frequência também muito alta de desautonomia, né, e afetando aí vários domínios, né, como, por exemplo, ó, o intestino, a função urinária, né, e a função cardiovascular. Notem que um quarto desses doentes tem desautonomia, e não precisa pensar muito, né, imaginar uma pessoa que já tem desequilíbrio natural pela ataxia. Se somar isso com a hipotensão postural, nós estamos aí com uma combinação que é muito propícia, né, a quedas, a trauma, a lesões. Então, só lembrar disso, né, nesse tipo de paciente também, tá? Bom, voltando para o nosso fluxograma, então, quando o achado associado é uma neuropatia periférica, ou seja, sinais como atrofia, distal, arreflexia, né, alterações sensitivas, eu vou ter, então, um grupo de doenças que eu chamo de neuropatias autonômicas, né? E aqui eu vou ter condições que são algumas delas bem prevalentes, né? O diabetes, a gente acabou de já discutir um pouco sobre isso, né? A amiloidose, né? Algumas condições autoimunes e algumas condições aqui hereditárias, né? Então, no caso do diabetes, a gente já discutiu, né, lá no começo, né, quer dizer, lembra que eu falei que é um marcador prognóstico, mas aqui é um dado que eu acho que é bem importante entender, né? Então, lembra que eu comentei sobre a questão do comprimento dependência, né? Então, o diabetes é uma neuropatia comprimento dependente, ela é distal. Então, quando eu considero a neuropatia autonômica do diabetes, o que é que eu vou ter como primeiro sinal? O primeiro sinal é exatamente isso aqui, ó, tá? É uma situação em que eu tenho uma taquicardia de repouso, porque eu perco a inervação vagal. E aí eu vou ter, então, ó, num segundo momento,
eu vou ter intolerância ao exercício para só depois, quando eu tiver o dano realmente simpático, aí aparece a hipotensão ortostática. Então é por isso que é tão importante a neurofisiologia clínica, por quê? Porque eu posso detectar essa alteração numa fase bem precoce, a partir de um método simples, né, relativamente simples, como, por exemplo, o estudo da variabilidade do intervalo RR, né. Bom, esse aqui é um caso que eu queria comentar rapidamente, é um caso, assim, que eu acho que é interessante, porque para a gente foi um caso bem ilustrativo, né. Esse senhor, ele veio para a gente no ambulatório como um CIDP refratário, né, então, por isso que ele acabou sendo encaminhado para o nosso ambulatório. A história era uma história relativamente, né, quer dizer, característica, né, parestesias distais nos pés, dor neuropática evoluindo há 8 meses, né. O exame físico, observem que é um exame físico de alguém que tem uma neuropatia periférica, mas claramente de natureza sensorial. Observem que a força era normal, tá? E a eletromiografia desse paciente, ela tinha um padrão que refletia esse achado, ou seja, era uma neuropatia muito mais sensitiva do que motora, um padrão axonal, mas ela tinha realmente em alguns nervos preenchia critério para desmielinização, e foi por isso que foi pensado inicialmente no CIDP, né? Esse doente foi tratado com imunoglobulina por 6 ciclos mensais, corticosteroides sem melhora. Ele evoluiu, na verdade, com piora progressiva clínica do quadro, né? E aí a gente tinha alguns dados interessantes, ó. Ele tinha uma perda de 8 quilos no período, né? Quer dizer, isso não é habitual em CIDP, né? Esse componente sistêmico da doença não é habitual. Ele tinha uma anemia, né? Clara aí, uma anemia normo-normo. Mas olha só, ele tinha uma clara evidência de desautonomia, né? Então, para quem, assim, lembra um pouco do CIDP, lembra que é uma neuropatia muito motora e sensitiva, mas o autonômico não é tão rico, né? Até porque é uma neuropatia desmielinizante, ou seja, fibras que não são tipicamente autonômicas, né? Então, quando ele veio conosco, a gente acabou pensando que não seria esse o caso, fomos investigar mais a fundo e para encurtar a história, né, esse doente tinha amiloidose, né? A gente fez uma biópsia de nervo, vocês estão vendo aqui que ele tinha esse material amiloide no sural, né? E esse padrão de birrefringência, no final de tudo ele tinha amiloidose AL, né, amiloidose relacionada com a gamopatia monoclonal, tá? Então, esse é um grupo de doenças importante, né? Amiloidoses, elas são neuropatias que dão muita desautonomia, tipicamente abrem o quadro com desautonomia, tá certo? E tanto podem ser de natureza, como esse caso, né, que era uma neuropatia, uma amiloidose de base hematológica, né? Mas também lembrar, agora está muito na moda na nossa área, né? A amiloidose hereditária, tal da transtirretina, né? A questão aí dos novos tratamentos e tal. Então, lembrar desse grupo de doenças, porque afinal de contas, o autonômico aqui é uma coisa importante, né? Então, no caso da amiloidose por transtirretina, né? Da paramiloidose, né? Então, a gente tem esse cortejo aqui que basicamente é tudo, né? Então, a parte de hipotensão postural, alterações do ritmo cardíaco, né? Muita diarreia com constipação, né? Esses doentes fazem disfunção erétil, né? E na esfera neurofisiológica, né? Recapitula aquilo que vocês viram anteriormente, né? Então, aqui um controle saudável e aqui aquele paciente que eu mostrei para vocês com amiloidose, né? E basicamente sem variabilidade do intervalo RR, né? Bom, aqui é um outro trabalho, então também vender um pouquinho o nosso peixe, né? Que é um trabalho do Alberto, né? Foi uma parte do doutorado do Alberto, que alguns conhecem, tá certo? E foi um estudo, então, de avaliação autonômica em pacientes com as ganglionopatias sensitivas, né? Com as poliganglionopatias. Então, uma coorte grande, ó, observem que eram mais de 50 doentes, tá certo? Que foram avaliados com XART, com a variabilidade do intervalo RR e com simpático cutâneo. E, basicamente, assim, a ideia é só mostrar para vocês que os achados, em geral, são comuns, né? Então, observem que, olha, hipotensão ortostática a gente teve em mais da metade dos pacientes, né? Alterações no XART também uma frequência muito alta, né? Então, em resumo, quer dizer, a ideia que a gente fica com esse grupo de doenças é que essas poliganglionopatias, elas na verdade são poli mesmo, ou seja, elas são uma dupla ganglionopatia. Eu tenho a ganglionopatia sensorial, que a gente já conhece, que a gente já sabia, mas a gente também encontrou evidências de que há também uma ganglionopatia autonômica, né? Então, esse é um achado que é bem interessante e que amplia um pouquinho esse escopo da doença, né, dessas poliganglionopatias sensitivas. Bom, agora, indo para o nosso fluxograma, estamos agora já na parte final aqui da discussão, eu me refiro agora às doenças em que a gente tem só a disfunção autonômica, ou seja, não tem o cortejo de doença neurológica associada, né? Então, eu posso ter formas focais de desautonomia, né? Aqui eu me refiro, por exemplo, quando o quadro não é focal, eu posso ter, por exemplo, uma forma de alfacinoclinopatia, que eu chamo de falência autonômica pura, ou eu posso ter um quadro autoimune que se chama de ganglionopatia autoimune, né? Então, essa é uma doença extremamente rara, mas que você tem a produção de anticorpos, né, de autoanticorpos contra a acetilcolina ganglionar.
Então, é um anticorpo parecido com o da miastenia, só que o alvo é o receptor de acetilcolina, não da placa neuromuscular, mas o receptor de acetilcolina que é expresso no gânglio simpático, então causa uma repercussão, obviamente, de natureza autonômica, e particularmente com predomínio de sintomas aí parasimpáticos, né? Constipação, alteração de sudorese, tá certo? E menos alterações aí de hipotensão postural. Então, observem que é uma forma que pode ser, inclusive, paraneoplásica, né? Então, 30% dos doentes vão ter um tumor sólido subjacente, e a clínica acaba sendo, como eu comentei com vocês, muito mais parasimpática, né? Com a disfunção de trato gastrointestinal, pupilas tônicas de Ade, e é uma condição que, embora rara, merece a gente, pelo menos, lembrar que isso existe, por quê? Porque é tratável, né? Então, são doentes que respondem bem à imunoterapia, à imunomodulação, né? Bom, um outro caso que eu acho que também vale a pena a gente comentar rapidamente, é um caso que também acho que é interessante, né? É uma mulher já mais velha, de 71 anos de idade, e a história dela é que ela não conseguia ficar de pé, né? Então ela tinha 2 anos, um peso no pescoço, né, e nos ombros, né? É o que a gente chama de hunger coat sign, né? Ou seja, um sinal como se fosse o sinal do chale pesado aqui no pescoço, né? E ela vinha evoluindo nos últimos 6 meses com síncopes recorrentes ao ficar de pé e a urinar, inclusive, né? E é um caso bem dramático, porque essa senhora, há 2 meses atrás, estava cozinhando, teve uma síncope no fogão, fez uma baita de uma queimadura em face, precisou internar, fazer enxerto, né? Então, um caso bem, bem dramático, assim, né? E é uma senhora que vejam que não tinha nada da esfera neurológica, né? Assim, motor e sensorial era absolutamente normal. Então, tal qual o caso anterior, observem que ela tinha ó, uma hipotensão postural brutal, né? Então, a taquicardia, uma hipotensão postural, sem que houvesse uma taquicardia compensatória, né? Então, basicamente, ela não tinha, né, o reflexo compensatório, eletromiografia normal, anticorpos aí negativos, inclusive, que eu comentei há pouco, né? E exames de imagem todos normais. Essa senhora tinha, na verdade, um quadro também raro, né, mas aqui de natureza degenerativa, que a gente chama de falência autonômica pura. É uma prima distante aí do Parkinson, da atrofia de múltiplos sistemas, né? Mas é uma condição que, embora não tenha tratamento curativo, se você maneja a desautonomia, você pode ter uma melhora de qualidade de vida. Essa senhora voltou a ter uma vida normal, com as medicações para controlar a queda de pressão que ela tinha, né? Então é uma condição mais rara, mas desse grupo de apocinoclinopatias, né? E, finalmente, né, quer dizer, dentro do nosso fluxograma, o último grupo que resta para a gente são aqueles pacientes que têm desautonomias puras, ou seja, sem nada associado, e com a expressão clínica focal, né? Então, esses doentes tipicamente têm uma alteração restrita a uma divisão, né, pequena do sistema nervoso autonômico. Quase sempre são manifestações, assim, mais de natureza funcional, ou seja, não há uma lesão do sistema nervoso autonômico. E aqui eu tenho quadros como, por exemplo, o POTS, né, que é a taquicardia ortostática postural, uma condição relativamente comum em meninas, né, mulheres jovens, as síncopes vasovagais, que a gente vê muito também no dia a dia, e quadros como, por exemplo, intestino irritável, né. Então, o POTS, né, que eu estava comentando com vocês, é uma condição que também que a gente às vezes acaba não lembrando muito, né, mas é uma situação que tem como critério objetivo que um aumento da frequência cardíaca maior do que 30 batimentos por minuto após assumir a ortostase, né, e durando mais do que 10 minutos, desde que não haja hipotensão, né. Então, aqui observem esse gráfico, aqui a figura, a barra aqui em marrom, a pressão do paciente, ela não cai, mas, por outro lado, a frequência cardíaca, ela claramente sofre esse incremento, que é persistente. Então, esses doentes tipicamente têm sintomas como taquicardia, tem, né, sintomas aí de natureza que tontura, mal-estar, e o substrato basicamente é isso que chama de POTS, né? Bom, em relação ao manejo, né, quer dizer, só alguns comentários bem breves, assim. Então, eu acho que alguns pontos importantes. Primeiro, sempre que possível encontrar causa, né, e quando possível tratar a causa, né. Então, se for uma condição autoimune, se for um diabetes, se for amiloidose, enfim, tentar tratar a causa, né. Remover sempre que possível fatores que são agravantes, né. E aí lembrar que particularmente no idoso, a gente muitas vezes tem polifarmácia, né. Então, por exemplo, nos meus doentes aqui, quer dizer, quase todos os idosos acabam tomando drogas para próstata, para HPB, e são drogas que pioram muito a desautonomia, né? Então, alfa-bloqueador, por exemplo, a gente tem que ficar atento a isso, né? Anticolinérgicos também, tá certo? E estimular medidas não farmacológicas, né? Como, por exemplo, uma dieta com aumento de hidratação, em alguns casos, o aumento do aporte de sal, né? Uso de meias compressivas, atividade física regular. Então, tudo isso parece bobagem, né? Ou menos relevante, mas na verdade não, ajuda muito, né? E muitos doentes acabam conseguindo ter um melhor, às vezes, sem precisar de remédio, né? Em relação à hipotensão postural, então, isso aqui é um fluxograma, né, que também publicado recentemente no Contínuo,
e basicamente mostra o quê para a gente? Quer dizer, quando eu documento que é uma hipotensão neurogênica, né, então o primeiro passo seria corrigir fatores agravantes, né, como, por exemplo, desidratação, medicamentos que podem piorar, enfim. Em seguida, quer dizer, quando isso é realizado, a gente parte para as medidas não farmacológicas, que a gente já discutiu agora, né, hidratação, o aporte de sal, meias compressivas, enfim. E só quando isso aqui não resolve é que a gente então caminha para o manejo farmacológico, né? Então, quer dizer, nos doentes que têm depressão da volemia, a fludrocortisona, né, o Florinef é uma opção interessante, e naqueles que não são depletados de volume, né, então a escolha terapêutica, ela teoricamente se baseia a partir dos níveis circulantes de norepinefrina, né, quando eles são baixos, tá certo? A opção inicial seriam agonistas diretos, como é o caso do droxidopa ou da midodrina. Infelizmente, nenhum dos dois a gente tem aqui no Brasil disponível, né? E quando a gente tem níveis que são mais elevados, uma opção seria, então, usar agentes que são recaptadores, né, inibidores de recaptação de norepinefrina, tá? Então, é um esqueminha interessante, é uma pena que a gente acaba não tendo, né, aqui no Brasil, essas opções farmacológicas, a gente não tem isso tão facilmente, tem que importar, e isso, obviamente, que atrapalha um pouco, né? Além da hipotensão postural, a gente vai ter medicamentos que podem ser interessantes para outras disfunções de outras esferas autonômicas, né? Então, na incontinência urinária, a gente tem opções aqui como o cateterismo intermitente e o betanecol, que é um agonista colinérgico direto. Para disfunção erétil, várias opções, né? Sildenafil e suas variantes, para gastroparesia e para hiperidrose. Então, ou seja, desautonomia, quer dizer, em grande parte, ela é passível de tratamento. Ainda que você não consiga curar, né, em muitos pacientes, você consegue muitas vezes ajudar esse doente, né, com medidas que são relativamente simples, mas tudo isso só é viável quando a gente tem um diagnóstico bem feito, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Bom, para encerrar, então, acho que nós estamos agora no finalzinho realmente da aula, aqui eu acho que são meio que as mensagens chaves aí, né? Então, a autonomia é uma condição que tem sinais e sintomas variados, né? Mas que paradoxalmente é comum em várias condições neurológicas e sistêmicas em geral. O próprio diabetes a gente discutiu aqui, né? A nossa função como neurofisiologista é extremamente importante, né? Porque o diagnóstico ele é feito a partir da nossa avaliação. E aí lembrar que os dois grandes tipos de testes são os testes sudomotores, né, de um lado, e os testes de avaliação cardíaca ou cardiovascular do outro, né? A gente criou aquele fluxograma, né, que basicamente junta os dados clínicos e neurofisiológicos para criar, né, quer dizer, a categorização. Eu acho que pode ser um guia interessante. E, por fim, o tratamento, como a gente viu, é etiológico, sempre que possível, mas para todos os doentes também sintomático, né, é importante ser feito. Então, eu encerro por aqui, né, queria agradecer lá o meu grupo lá da Unicamp, particularmente o Alberto aí, né, que tem sido né, muito dedicado na parte autonômica, o Fabrício também tem se dedicado muito a isso, são os dois que estão mais à frente aí com a gente, né, e agora acho que a gente tem espaço para pergunta, né, Lamis, se tiver algum ponto para discutir, a gente fica aí à Claro, disposição, né. ok. Opa. É, Marcos, não, deixa eu já colocar umas coisinhas assim, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando eu falo sobre autonomia, é uma coisa que eu acho importante sobre avaliação autonômica, e essa história que você estava falando, realmente, sistema nervoso autonômico é o patinho feio da neurologia, né? Junto com o sistema límbico, né? A gente sabe que ninguém quer ver isso, ninguém quer mexer nisso, ou pelo menos a maioria tem. Na verdade, uma das coisas que eu acho que a gente pode acreditar isso, né, é porque o exame neurológico é um exame muito organizado, né, Uhum, muito fácil de uma maneira geral. E, do ponto de vista autonômico, o sistema nervoso autonômico é impervio, né, a, a essa parte de uma avaliação direta. Você não tem um teste desarmado pelo qual você consiga avaliar o sistema nervoso autonômico, né? Então, assim, e aí eu acho que a gente entra muito mais ainda, né? Quer dizer, o neurofisiologista é essencial nessa avaliação, uhum, porque não existe como você avaliar o sistema nervoso autonômico que não seja com um exame armado, que você não tenha pelo menos um esfigmomanômetro, né? Para você fazer uma avaliação de pressão uhum, arterial, ou uma forma de avaliar a variabilidade cardíaca, coisa que o valha, né? Nem que seja uma lanterninha para você avaliar a pupila, você vai precisar, né? uhum, Então, essa é uma coisa, né? E aí isso gera uma quantidade gigantesca de testes, você colocou aí alguns que são provavelmente os mais relevantes, né, na nossa prática, também são muitos dos mais acessíveis, né?
Tem um que eu também, assim, eu acho interessante do ponto de vista de sudorese, que eu acho que é legal comentar, que é o TST, né? Que é o Uhum, teste de sudorese termorregulada, né? Que é uma coisa que eu acho que o mais interessante é o fato de você poder mapear, né? A uhum, distribuição da sudorese. Em alguns casos, quando você tem hemianidrose, esse tipo de coisa, é interessante que fica bem, bem bonito o teste. Né? Outra coisa, tem uns testes novos aí também de sudorese, um interessante é o Kill Dirt, não sei se você já viu. uhum. É E tem interessante, parece mais em conta e tem uma função quantitativa também, né? um também que também tem sido, é o Sudoscan, né? O Sudoscan é um outro que também Sim, também. tem ganho um certo espaço, porque é mais prático, né? Mais É rápido. mais barato, né? É, é. Pois é. Né? Quanto à resposta cutânea simpática, né? Assim, eu até tinha uma época que o Wilson gostava muito de gozar com a minha cara por causa disso, porque a gente ficava discutindo isso. E, assim, eu acho que é um teste interessante, mas é aquele negócio, é um teste ótimo para a população, né? Para você Uhum, comparar a população. Individualmente tem muito, deixa muito a desejar, né? Porque a gente sabe que é limitado em paciente idoso você não observar, né, presença, né? Quer dizer, você ter ausência de resposta cutânea simpática em membro inferior a partir de 60 anos não é nada de excepcional, o paciente pode não ter absolutamente nada. Então, limita um pouco a gente, porque muitos desses casos são superponentes com um paciente mais idoso, então dificulta um pouquinho. Né? E é interessante que, no caso especificamente do Parkinson, que é uma causa comum, a resposta cutânea simpática costuma não ter acomodação, né? uhum, Ele vai uhum, fazendo, ele vai mantendo, então ainda tem isso. Né? Fora isso, né, eu acho que essas coisas que eu queria mais falar contigo. A outra coisa que assim, se eu bem me recordo, né, em relação à valsalva, a gente usa uma válvula de escape eu chamo de valsalvômetro, né, que é uhum, aquele manômetro de pressão que a gente tem para o paciente soprar, né, uhum, para você poder calibrar lá os 40 milímetros de mercúrio, e a gente também deixa um escapezinho para não fechar a glote, né? uhum. Na verdade, você quer manter a pressão intratorácica aumentada, mas a Exato, glote tem exato. que ser mantida aberta, então tem que ter escape, né, para poder a gente conseguir o teste adequadamente. Né? E só uma coisinha que eu acho que é legal a gente lembrar, assim, o 3015 chama assim por causa da variabilidade, né? Porque Uhum. é o momento, são os momentos em segundos onde a gente vai encontrar essas maiores, em torno do Exatamente, 30º e torno do décimo o quinto máximo e o mínimo, é, exatamente. em torno do 15º, né, batimento. Em torno, né? 12 a 15 ali, segundos, você vai encontrar alguma Uhum. coisa. Né? Mas acho que era basicamente isso que eu tinha para colaborar aí. Otto, você que também gosta. Boa noite, todo mundo. Não, achei ótima a aula. Parabéns, Marcondes, como sempre, né? Sempre um showman. Obrigado. Não, tem uma pergunta mesmo, na verdade. Em relação à variabilidade da frequência cardíaca, você falou aí, né? Esperar 5 minutos e tal. Mas, assim, a parte espectral, às vezes eu não sei, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Depende muito de quanto tempo eu tenho para fazer, né? Porque Uhum, é um negócio que demora, aí você vai ver valor normal, um negócio, dependendo do autor, um negócio meio esquizofrênico, né? Assim, os valores normais são muito amplos, dependendo do autor, assim, é meio, enfim, você fica meio perdido se você não tem a sua base normativa, o que você vai usar como valor de referência? uhum. Então, não sei. Vocês fazem, tipo aquele negócio VLF, HF, isso aí vocês fazem também? LF, VLF, Olha, Otto, ultra, né? UH, ultra low frequency, very low frequency, low frequency, é, high frequency. Pronto. então, assim, ó, na rotina do dia a dia, a gente acaba não usando, não. A gente acaba usando esse critério de Ewing mesmo, que eu acho que é mais simples de fazer e eu acho que atende bem, sabe? A gente já usou, tem um outro critério que é aquele do Aaron Vinnick, né, que é um cara que mexe muito com autonomia, com diabetes e tal. No critério que ele propõe do Vinnick, em vez de ser 4, são 7 itens, e ele inclui, né, quer dizer, parâmetros aí de análise espectral. Tem até trabalho tentando comparar a sensibilidade dos dois e tal. Parece que ganha um pouco mais quando você inclui o espectral e tudo mais, mas as custas de você ganhar demora mais, tem essa coisa que você Tem comentou mais. realmente. Então, assim, a gente já usou em paper, em trabalho de pesquisa, assim, a gente já fez o critério de Vinnick, né? Eu acho que até na tese do Alberto, esse que eu mostrei,
de poliganglioma, a gente usou o critério de Wiener, né? Mas, assim, sendo bem franco, assim, para o dia a dia, para o diagnóstico ali dos casos do ambulatório e tal, a gente acaba fazendo o Ewing, e eu acho que atende bem. Não sei o que ela me acha, mas eu acho que vai bem. Eu acho que vocês têm razão, atende bem, assim, eu costumo fazer, tá? De rotina, porque eu costumo, faz parte do meu protocolo, eu coloquei no protocolo, eu Também, costumo né? fazer, mas Uma extracístole já mela tudo, né? não, dá trabalho, você tem que ficar limpando bonitinho, né? Você tem que ficar lá, né? Passa todo o traçado, né? São 5 minutos de eletrocardiograma que você tem que limpar, né? Dá um trabalhinho, né? Não vou dizer que é desprovido de trabalho, mas, assim, costumo fazer. De qualquer maneira, assim, eu concordo que é complicado. E tem umas coisas que, né, são extremamente interessantes, mas são mais conceituais, né? Que é, por exemplo, é adequado usar, né, a transformada rápida de Fourier para esse caso especificamente? Isso é uma questão um pouquinho complicada, porque, a princípio, a transformada rápida de Fourier não serviria, assim, pelo menos a rigor, para esse tipo de variável. A gente teria que usar uma outra coisa, né? Um outro tipo de transformação para você gerar análise espectral, um outro tratamento matemático para você conseguir transformar domínio de tempo em domínio de frequência, né? Então, você ganhar a sua análise espectral. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que no futuro possa vir a melhorar a acessibilidade e a especificidade do teste, né? Mas aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. De qualquer maneira, né, eu acho que é interessante, assim, honestamente, como a gente não tem tanta coisa assim, né? Porque tem para usar, eu gosto de usar e ver qual é o resultado e ir acompanhando. Mas normalmente existem testes, teste de frequência em Zeiss, né? O teste é, de uma maneira geral, mais sensível que qualquer outro para avaliação parasimpática, né? Então, e a gente nunca vai fazer diagnóstico com um único teste positivo, você vai precisar de mais de alguma uma coisa para você poder ter essa avaliação adequada. Mas, de qualquer forma, assim, tem lugares onde a gente tem parte de desautonomia, onde acho que a gente é mais infeliz sobre esse aspecto, né? Avaliação, eu até liguei para o Marcondes para saber se ele tinha alguém para avaliar, porque eu estava com um paciente aqui de um colega cardiologista que me pediu para ver e tal, que se eu conseguia, porque era uma avaliação de uma alteração autonômica de sistema gastrointestinal, né? E você não tem para onde correr. Eu não conheço ninguém. Liguei para o Marcos, falei, e aí, Marcos, você conhece alguém? Então, fica meio... Difícil. Os gastos têm aquelas bolinhas, né? Que o cara come a bolinha, pois as bolinhas, vai correndo pelo intestino. Então, não é que não tem, tá, gente? Isso a gente não sabe, mas tem. Não, pois mas eu não consegui encontrar os bolentos, os gastos bolentos, não. Procurei aqui. Se quiser depois me indicar, eu agradeço. Bom, mas eu acho que assim, Uma pergunta aí sobre teste de enrugamento cutâneo aí. Então, acho que o teste de enrugamento cutâneo acho que é uma coisa bem interessante, né? Eu acho que, assim, padece um pouco ainda da gente ter uma normatização, assim, né? De como classificar e como avaliar, mas, assim, o princípio básico dele acho que é muito, muito razoável e acho que é um bom método de triagem, assim, né? Eu sei que quem estava mexendo com isso, até, acho que o apresentador foi o pessoal lá, acho que o Gondim, lá de Fortaleza, né? Acho que ele até publicou alguma coisa nesse sentido e tal. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que tem até trabalho tentando correlacionar com coisa mais sofisticada, né? Como o próprio XART e tal. Mas eu acho que precisaria só uma padronização melhor de como avaliar, eu acho, né? Mas sem dúvida nenhuma, no nosso cenário atual, que você não tem XART, né? Não tem essas coisas mais complexas aí, eu acho que é um método bem interessante, desde que bem padronizado. Não sei o que o Otto acha, né? O Alami acha. Eu gosto muito. Não, assim, esse é o. Assim, a gente tem pouca experiência para fazer a verdade, né? A gente, de vez em quando, eu acho que é sempre uma coisa interessante, porque é fácil de fazer. Mas uma outra coisa fácil de fazer, que ninguém faz, a gente faz às vezes, tá? Principalmente o pessoal do grupo lá de Plexo, para avaliar função pós-ganglionária, inclusive, é um negócio que é. Né? O SCSAT é super legal, mas assim, uma coisa super simples, como o teste da estamina, também funciona, né? Uhum.
Sim. Então, teste da estamina, teste da pilocarpina. Então, são testes simples, né? E que também podem dar bastante informação topográfica, né? É uma pena, né? Assim, a gente precisava conseguir, porque assim, que os convênios, né, autorizassem, né, pagassem essas, porque é muito complicado, e é muito difícil a gente divulgar, difundir a avaliação, né, quando ela depende só de boa vontade e caridade do neurofisiologista, porque não é remunerado, né, ou então ela vai ser feita dentro da universidade. E é uma coisa que eu já tentei convencer, né, os operadoras de plano de saúde, né, explicando que existe né, foi aquilo que o Marconte colocou logo no começo, né, aquele gráfico do Ewing com a alteração autonômica, morbimortalidade, né, é altíssima nesses pacientes, é muito mais alta. Então, só que o cara vai economizar em CTI, provavelmente paga muitas e muitas avaliações autonômicas, né? Então, não teria cabimento, né? Mas a gente não consegue fazer o cara entender, e como não consta do rol da ANS, a gente. Eu acho que esse é o ponto, né, Alexandre? Não adianta conversar com o pessoal de convênio. Não, é porque a gente tem que tentar fazer constar do rol da ANS. Aliás, eu não consigo entender porque sumiu, né, do rol. Existiu um dia, né? Juntar as forças da neurologia, da cardiologia, da endocrinologia, chegar lá com força e com peso, tá certo? E assim, e bancar o negócio, entendeu? Porque isso sai caro, a gente sabe, tá certo? Mas assim, nunca vai virar um teste popular se ele é de graça, tá certo? Sim. Se a gente vai fazer isso por favor, não vai dar certo. Então, assim, o único teste autonômico que consta no rol é o cutâneo simpático. Que tem uma. A despeito do fato, sem querer falar mal do coitadinho, tem uma aplicabilidade bastante limitada, principalmente se você pensar de forma isolada, né? Aí é que. Aí não serve para muita coisa, não, me desculpe a honestidade. Não, sem dúvida, né? Então, mas assim, mas eu acho que a gente tem que tentar isso. Vamos botar em prática, né? Começar a correr. Se você quiser o Gondim, ele é doido para botar isso para quebrar. Você pode conversar com ele, tá certo? Arrumar. Eu tenho alguns contatos por exemplo, o Rolim, né, que trabalha muito anos com essa parte, né? O Clemente trabalha muitos anos com essa coisa, então assim, e ele tá ligado à endocrinologia, assim, acho que interesse todo mundo tem, entendeu? É só uma questão da gente dobrar, porque assim, não é um teste barato, também não é, ninguém vai cobrar os olhos da cara, entendeu? É não fazer o teste de graça. Se a gente puder receber por isso, né? Isso aí é obrigatório, tinha que fazer todo ano nos pacientes. Sim, claro, não, isso a ADA, né? American Diabetes Association, preconiza que teste de avaliação autonômica seja feito paciente diabético tipo 1, 5 anos após o diagnóstico, tipo 2, imediatamente após o diagnóstico, e todos os dois feitos anualmente a partir daí. Esse é o protocolo. E aqui você fala, o pessoal nem sabe que existe. Você fala com os endocrinologistas aqui, o cara nem... Não, e a coisa assim, vai além, né? Quer dizer, no final, além do nosso diagnóstico, você vê, mesmo as drogas não tem nada, né? Quer dizer, pois é, não tem midodrina, não tem doxidopa, não tem midodrina, mas se a gente diagnosticasse mais, era mais fácil você poder, olha, porque aí você tem um mercado de usuários, né? Na hora que você não tem o problema, né, que são os doentes diagnosticados, como é que você vai ter a segunda etapa, né? Mas exatamente. E aí, na verdade, não é que a gente não tenha um problema, nosso problema só está escamoteado, né? Exatamente. Não, exato. Não tem entre aspas, assim, né? Exatamente. Tem um problemão, na verdade, né? Porque, né, isso é uma coisa que permeia qualquer classe social, não tem jeito, né? Aí, de vez em quando, você tem um paciente que tem uma condição melhor, e vem parar na mão da gente. É isso aí. Porque o sujeito, né, procura e tal, né? E tem o inverso, né? Que eu nunca me esqueço de um paciente que tinha uma desautonomia, uma alteração de sudorese, né? Com uma distribuição de anidrose bastante estranha, nunca tinha visto, mas
nitidamente, ele era pedreiro, então ele tinha esgotamento por calor. Né? O cara começava a subir a temperatura, começava a trabalhar, era como se ele estivesse com febre. A temperatura dele subia, ele não era capaz de refrigerar adequadamente. Fosse um executivo, provavelmente não teria nem percebido, estava no ar-condicionado, mas o cara era pedreiro, começava a fazer esgotamento por calor. Eu fiz uma avaliação completa, tal, isso foi na Fiocruz, fiz um laudo enorme e tal, mandei para o cara do INSS. Né? Aí o cara mandou de volta o laudo, dizendo que ele não queria aquilo, não, ele queria saber qual era o CID. Então, tá. Exemplo, não tem CID, né? Pois é, eu falei assim, lá, se você souber, me diz, que eu também estou querendo saber. Não. O negócio é carente Eu mandei com de foto, tudo, né? Tá? Foto do paciente fotografado, teste fotografado, para tipo assim, olha, provado que o cara tem, né? Explicando e tal, não adiantou nada. Daí fica difícil, não tem muita gente correr, não. Eu acho que a única forma é a gente tentar mesmo mexer para ver se a gente muda isso aí, porque quando a gente conseguir mudar isso, a gente talvez mude a realidade da avaliação autonômica no país. Né? Mas eu acho que tem que estimular as pessoas, não são testes complexos. Eu acho que a gente precisava pegar essa bandeira aí, viu, Alexandre? Isso aí, não, você tem razão. Isso aí é uma coisa que a gente está disposto a ajudar, mas isso aí tem que ser uma decisão, assim, institucional, uma coisa, precisamos de uma instituição. Do ponto de vista da SBNC, está decidido. Se depender de mim, está decidido. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma. Tem que batalhar, né? Não é lógico, uma questão de vontade só, é uma questão de... não, a gente vai ter que falar com os Dorese, nossa. Não. Né? 10% de inspiração e um bocado de sudorese, né? Hiperidrose, eu vou dizer, né? No caso, não é nem sudorese, não. Mas vou aproveitar que eu tenho que falar com o teu povo lá no CFM, a gente aproveita para dar uma pressionada. Excelente, vamos lá. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se... Bom, Marcondes, todo mundo parabenizando você pela aula, eu mais que todo mundo. Não é? Não, obrigado. Agradeço gente. Imensamente. Né? Vamos começar o grupo de estudo. Temos 2 por enquanto, 3 com o Otto. E vamos botar para quebrar, a gente vai mandar um e-mail para quem quiser participar. Eu acho que tem bastante coisa para fazer, para divulgar, para trabalhar nessa área. Né? E é isso. De resto, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Marcondes, Otto, Dr. Francisco, Lucas, todo mundo que participou aqui. Doutora Rosane Escola, que não deu nem oi para a gente hoje, só ficou escondidinha ali. Jefferson, todos os colegas aí, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a próxima.